Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o 32. Hoje nós vamos iniciar essa série e nós vamos conversar nesse contexto de insubmissão e fidelidade em um mundo plural. Nós vamos conversar sobre nova vida. E nós vamos fazer isso olhando para esse texto do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso e compreendendo que a nova vida em Cristo, ela rompe com os padrões que o mundo propõe e ela manifesta para a gente, ao romper com esses padrões, uma ética nova, uma ética moldada pela graça de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por sua palavra, Jesus. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade que revela aos nossos corações obscuros e endurecidos que não devemos dar ouvidos a outras vozes que clamam pela nossa fidelidade. Nos ajuda nessa tarefa difícil a sermos fiéis ao Senhor, apenas ao Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Em 2007, um dos maiores violinistas do mundo, chamado Joshua Bell, ele vai aparecer aqui para vocês. Ele fez uma apresentação surpresa no metrô de Washington. Essas apresentações que geralmente cantores eles fazem na Avenida Paulista, sabe? Sem avisar ninguém, sem
comunicar, eles de repente montam o palco ali na Paulista e começam a cantar e reunir as pessoas, e todo mundo descobre, sai correndo, vai para lá. Foi isso que Joshua fez. Ele apareceu num metrô de Washington com um bonezinho de beisebol, uma roupa toda normal, e ele tocou por 45 minutos músicas de Bach. Ele estava com um violino Stradivarius que custava 3,5 milhões de dólares. Esse era o seu instrumento. E o que é curioso é que enquanto esse violinista famoso, um dos maiores do mundo, estava ali tocando, as pessoas não o perceberam, não o identificaram, não notaram quem estava ali. Ele ficou por quase 45 minutos tocando essas peças, mas quase ninguém parou para ouvir. Apenas 7 pessoas pararam brevemente e ele arrecadou ainda um trocado. Ele conseguiu arrecadar cerca de 30 dólares quando estava ali tocando. Mas mais curioso do que isso é que 2 dias antes, Joshua, ele tinha feito um show. Ele havia lotado uma sala de concerto de um dos principais teatros de Washington. Cada ingresso valia 100 dólares. E aquele teatro estava lotado. Todas as pessoas estavam ali para ouvi-lo tocar as músicas que ele tocou gratuitamente por 45 minutos naquela estação de metrô em Washington. A verdade, meus irmãos, é que a gente vive numa cultura que não reconhece a beleza das coisas, exceto quando elas estão emolduradas com um ticket que diz para nós que elas são importantes, ou que nós precisamos segui-las, que nós precisamos dar ouvidos a elas. Quando elas não vêm com rótulos, quando elas não vêm com etiquetas, nós não reconhecemos a beleza, nós não reconhecemos a verdade real, nós não reconhecemos o valor das coisas. A verdade, então, é que o mundo está cego. Ele confunde futilidade com profundidade. E é por isso que grandes influencers digitais ganham fama e dinheiro. Eles desprezam aquilo que tem peso diante de Deus e exaltam aquilo que é vaidade, aquilo que é aparência, aquilo que é performance. A gente vive rodeado de movimento, mas a gente tem pouca transformação real na nossa vida com aquilo que faz a gente se movimentar. A gente está cercado de opiniões, mas de pouca verdade. A gente está cercado de liberdade, mas sem direção. Assim também é a vida sem Deus. Ela é uma vida cega, apressada, insensível, alienada daquilo que realmente importa. Sem Deus, o homem é cego, obscurecido, alienado, e não consegue enxergar o valor, a beleza, a verdade daquilo que realmente importa, porque ele só busca aquilo que está emoldurado pelos seus próprios interesses. Em Efésios capítulo 4, Paulo nos mostra que essa cegueira não é apenas cultural. Ela não é apenas fruto da pressa de quem está correndo no metrô para ir trabalhar e não tem tempo de apreciar a beleza de um violinista. Não. Paulo vai mostrar para a gente que essa cegueira, essa insensibilidade, ela é espiritual. É isso. O problema é mais profundo. Não é um problema apenas de comportamento. É uma condição do nosso coração. Não é apenas tarefas, atitudes. Não. É mais embaixo. É um pouquinho mais profundo. Está lá dentro do nosso coração. É uma vida desconectada da verdadeira fonte da vida.
É uma vida desconectada do verdadeiro sentido da vida. E por isso, ela é obscurecida no seu entendimento e é endurecida no seu coração, insensível. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo mostra para a gente nesse capítulo. Que uma vida sem Deus é obscurecida e insensível no seu coração. O apóstolo Paulo mostra para a gente nesse capítulo também que aqueles que aprenderam de Cristo, aprenderam a ver o mundo com outros olhos, não a partir das molduras que eles querem ver, mas a partir da moldura do Evangelho, com outra beleza. Aqueles que aprenderam a ver Cristo e não aprender sobre Ele, mas aprender dele, eles aprenderam a experimentar um novo nascimento. E isso significa que é como sair de um quarto escuro para a luz do dia. Viver uma nova vida. É como deixar uma roupa velha, suja e gasta para se revestir, para vestir algo completamente novo, puro, eterno. A gente vai caminhar por esse texto hoje com muita seriedade, porque é um texto difícil, um texto cheio de verdades bíblicas profundas para a nossa vida. E por isso a gente vai andar também com muita humildade, com muita fé. Porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, não é apenas como a gente vive, é quem a gente é quem somos em Cristo Jesus. Vamos olhar para o texto? Existem 3 verdades importantes que eu quero compartilhar com vocês hoje e eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira verdade, ela está nos versículos 17 até o 19. E esses versículos vão revelar para a gente que existe um estilo de vida, uma vida sem Deus. E ela é marcada por uma escravidão ao pecado. O que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente no início desse trecho, dessa perícope, é que existe um estilo de vida sem Deus. Alienado de Deus, longe, separado de Deus. E esse estilo de vida que é separado de Deus, ele é escravo do pecado. Vamos olhar para o texto. Logo no início do versículo, ele começa no versículo 17 fazendo uma exortação solene. E isso é muito importante para a gente. Logo no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, assim eu digo a vocês. Mas repare que agora ele vai sair da zona daquilo que ele vai dizer para convocar o Senhor para essa conversa. E ele diz o seguinte, e no Senhor eu insisto, para aqueles que estão com a NVI. Ele chama o Senhor para essa conversa. E o que ele está fazendo? Ele está trazendo o Senhor para ser testemunha dessa conversa aqui. Ou seja, não é opinião pessoal. Não é apenas eu, apóstolo Paulo, dizendo para vocês. Eu estou trazendo o Senhor Deus para essa conversa, porque esse assunto é sério. Ele tem seriedade. É muito importante isso que eu vou dizer para vocês. Então eu insisto que vocês prestem muita atenção nisso. E o que ele então quer chamar a atenção? Por que é tão importante isso? Ele vai então fazer uma declaração, uma ordem clara para o povo. E qual é essa ordem que ele traz? Eu insisto que vocês não vivam mais como os gentios. É isso que diz a continuidade do versículo 17.
que vocês não vivam mais como os gentios. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção e trazendo Deus para essa conversa como testemunha é: eu estou dizendo a vocês para que não adotem mais um estilo de vida igual o estilo do mundo que vive sem Deus. Porque agora vocês não mais vivem sem Deus, vocês não andam mais sem Deus, vocês não são mais pessoas que estão alienadas de Deus. Portanto, não vivam mais como os gentios viviam. Deixa eu chamar sua atenção para uma coisa interessante. Para quem Paulo está escrevendo essa carta, Efésios? Paulo está escrevendo para os cristãos da igreja de Éfeso, gentios. Eles eram homens e mulheres que não tinham tido nenhum contato com o evangelho e agora, a partir da pregação do evangelho, estão conhecendo Jesus e aprendendo sobre ele e se convertendo ao cristianismo. Volta um capítulo, vai lá no capítulo 1. Logo no versículo 1, você vai ter essa informação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja gentílica, que não cresceu como rato de igreja, mas que estava agora aprendendo sobre a fé. É para esses irmãos que ele está escrevendo. Mas agora, esses irmãos que antes eram chamados de gentios, porque eles viviam longe de Deus, olha que interessante, no versículo 4 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer para eles: irmãos em Éfeso, santos e fiéis, olha o que ele diz no versículo 4. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Ele nos elegeu antes de criar todas as coisas. E para que ele nos elegeu antes de criar tudo? Para sermos santos e para sermos irrepreensíveis em sua presença. Ele nos chamou para vivermos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, uma vida que conjuga com o caráter dele, de quem ele é, um Deus santo e irrepreensível. Portanto, é para isso que ele escolheu vocês antes da criação do mundo. Se você dá um salto no capítulo 2, ele vai dizer agora, então, a partir dessa eleição, para viver nessa santidade e de modo irrepreensível, como que esses cristãos vão viver? Logo no capítulo 2 ele vai falar sobre uma nova vida em Cristo. E olha como ele começa o capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando isso aconteceu? Antes de vocês se converterem a Jesus. Vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. Quais pecados e transgressões? Aqueles que vocês costumavam viver quando vocês seguiam esse mundo, a presente ordem deste século, essas múltiplas verdades, essas vozes que clamam pela nossa fidelidade. Vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. Mas olha o versículo 4. Olha o efeito da graça de Jesus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida em Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. O que significa que não dependeu de mim e de você, porque nós estávamos mortos, mas pela obra misericordiosa de Cristo Jesus, por sua graça, ele nos deu vida. E aí vem, olha ali o versículo 12 do capítulo 2. Naquela época que vocês estavam mortos, vocês estavam sem Cristo, sem ele, separados da comunidade, sendo estrangeiros quanto à aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em
Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados. Vocês foram escolhidos, eleitos por Deus e foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versículo 17 e 18 em diante, ele está dizendo uma ordem muito clara. Eu insisto no Senhor. Para quê, Jefferson? Para que vocês não vivam mais como vocês viviam antigamente. Para que vocês não vivam mais como gentios, para que vocês não vivam mais como vocês viviam longe de Deus, mortos em seus pecados e transgressões, porque agora, pela graça, pela misericórdia de Jesus, pelo sangue dele, vocês que estavam perdidos foram aproximados. Pela graça, vocês foram chamados para viver uma nova vida em santidade em Deus, em Cristo Jesus. E olha que curioso, irmãos. Feito o alerta, feita a ordem, ele vai dizer para a gente por que esse alerta era importante. Olha a continuidade do versículo de número 17. Ele vai dizer para nós que viver como gentios existe um estilo de vida. Esses gentios vivem de uma forma. Existe um objeto não identificado aqui, me cercando, voando aqui. Vocês estão percebendo? Um mosquito aqui, tá? É o inimigo, irmãos, é o inimigo. E ele vai então dizer sobre esse estilo de vida desses gentios que ele está dizendo, vocês não podem viver como eles. Por quê? Porque eles têm um estilo de vida. Qual é esse estilo de vida? Olha a continuidade do versículo 17. É um estilo de vida que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, eles vivem de modo fútil, inútil. E essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente é que viver distante de Deus, alienado de Deus, carrega a ideia de algo vazio de conteúdo, ilusório, ineficaz, fútil. É uma vida como o salmista no Salmo 1 diz, é como uma folha seca que o vento sopra, não tem direção, não tem raízes como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Não, mas é fútil a vida deles, os seus pensamentos, as suas ideias, porque elas são vazias de conteúdo. Eles não têm sentido, eles não têm direção. Eles vivem de acordo com a inutilidade e a futilidade dos seus pensamentos. Esse é o estilo de vida. Por isso eu alerto, não vivam mais como os gentios. E isso, de acordo com o apóstolo Paulo, gera resultados nesse modo de viver. E tem dois resultados desse modo de viver fútil e inútil, desprovido de conteúdo. Dá uma olhadinha no versículo de número 18. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o primeiro resultado desse modo, desse estilo de vida, é uma mente obscurecida. Olha o que ele diz para nós aqui. Eles estão obscurecidos no seu entendimento. Viu o comecinho? Uma mente obscurecida, intelectualidade obscurecida. E essa ideia de entendimento obscurecido não é só racional, é uma mente obscurecida sem entendimento espiritual das coisas. Uma pessoa que não consegue discernir os seus passos, a sua direção, para onde vai a sua vida. E por quê? Olha a continuidade do versículo. Porque eles estão separados da sua vida com Deus.
Eles estão separados de um relacionamento com Deus. Por isso seus pensamentos são obscurecidos. Por isso que a sua vida é fútil. Por isso que os seus pensamentos são inúteis. Porque eles andam sem uma vida guiada por Deus. Eles andam segundo os seus próprios pensamentos. Eles andam segundo suas próprias vontades, segundo os seus próprios interesses. Então essa mente obscurecida, ele chama de ignorância. Olha a continuidade do versículo. Eles estão com a mente obscurecida porque são separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. E essa ignorância, meus irmãos, não é inocente. Não, essa ignorância é uma cegueira deliberada, uma cegueira consciente. E por que consciente? Porque ela é alimentada por corações endurecidos. Homens e mulheres que estão cegos, que estão na ignorância, que estão com suas mentes obscurecidas, porque endureceram o seu coração. Olha a continuidade final desse versículo. Eles estão na ignorância em que estão devido ao quê? Ao endurecimento do seu coração. E quando a gente olha para essa palavra endurecimento no grego, essa palavra tem a ver com petrificação. O coração deles está petrificado, uma pedra rochosa, inabalável, dura, impenetrável, ninguém entra. Ou seja, esses homens resistem à revelação divina. Eles não querem conhecer Deus, eles não querem se relacionar com Deus, eles querem viver alienados de Deus. Eles querem viver separados de Deus. Eles querem viver com suas mentes obscurecidas, vivendo com a moldura dos seus corações, guiados pelas suas próprias vontades. E qual é o resultado disso, Jefferson? Agravamento. Dá uma olhadinha no versículo 19. O resultado dessa vida se agrava. Olha o que Paulo diz. Por causa de viverem com seus corações endurecidos, uma vida separada de Deus, sua mente obscurecida, eles vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles perderam toda a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade. E aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando sobre insensibilidade é uma insensibilidade espiritual. Essa palavra insensibilidade, quando a gente olha para o grego, o que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma ideia de apatia. Esses homens estão apáticos. Eles não sentem remorso pelos seus pecados. Eles não sentem temor pelos seus pecados. Eles não se importam. Sabe aquela ideia de Carpentier? Essa é uma das vozes que clamam pela nossa fidelidade no nosso tempo. Não é? Aquela ideia de vamos viver a vida ao máximo. Depois dos 40 anos, a gente tem que viver e aproveitar, porque só se vive o hoje. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Essas vozes que clamam pela nossa fidelidade, e a gente acredita nela como se fossem verdadeiras, na verdade, elas estão nos levando a uma realidade de insensibilidade no nosso coração. A gente não se importa, a gente não tem temor. A gente vive apático, apegados a esses rótulos, a esses emblemas. A gente acredita que viver está condicionado a isso, e é isso que é importante. Não de acordo com o evangelho. Não há remorso. Então a gente se joga na vida, a gente se joga nos prazeres, a gente se joga de forma insensível, tendo perdido toda a sensibilidade. A gente se joga nos prazeres da nossa vida. E aí olha o que a insensibilidade espiritual faz. Eles se entregaram à depravação. E aqui, irmãos, por depravação você pode entender libertinagem moral. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles chutaram o pau da barraca mesmo, chutaram o balde.
e se entregaram a toda espécie de libertinagem moral. No lugar da sensibilidade do temor a Deus, no lugar dessa reverência ao Criador, eles deram lugar a um coração duro e insensível. E o resultado disso é depravação, é libertinagem moral. E olha a consequência de uma vida depravada: cometendo com avidez. E aqui a avidez, irmãos, é ganância. A palavra grega, ela nos faz entender ganância, que tem a ver com esse apetite, com esse desejo insaciável. E por que eles eram ávidos? Por que eles tinham esse apetite? Por toda espécie de impurezas. Ou seja, uma vida distante de Deus, ela obscurece a nossa mente e faz com que a gente acredite em qualquer vento mentiroso de verdade. Faz com que o nosso coração se endureça a ponto de nos tornar insensíveis. E essa insensibilidade nos joga numa vida de pecados, de depravação, porque o nosso coração é pecador, ele é inclinado ao mal. Não importa quanto tempo você seja crente, não importa se você nasceu num berço cristão, o nosso coração é pecador e inclinado ao mal. Agora, uma vida distante de Deus, ela é insaciável por pecar, sem freios. O pecado nos domina, anestesia e nos escraviza. Paulo não está descrevendo apenas um comportamento, viu, irmãos? Não. Paulo está diagnosticando aqui uma vida sem Deus, uma vida numa condição espiritual alienada. Uma vida sem Deus, ela é cega, ela é endurecida e dominada pelas suas próprias vontades. Mas a boa notícia, meu irmão, é que essa é a vida sem Deus. É a vida que Paulo está dizendo assim, não vivam mais assim. Vocês não precisam mais viver. Essa era a história que vocês tinham antes. Em Cristo, algo novo começou na vida de vocês. E é sobre essa ruptura com o velho que eu estou exortando solenemente vocês. Não vivam mais essa vida, porque agora vocês possuem uma nova vida. Uma nova realidade em Cristo Jesus, renovada pela verdade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos olhar para essa nova vida e então vamos entender qual é. A partir do versículo 20 até o 24, o apóstolo Paulo vai então descrever a outra vida. Se até o versículo 19 ele disse sobre a vida alienada com Deus, agora ele vai dizer sobre a vida com Deus, em Cristo. E ele vai dizer que essa vida é uma nova vida que promove uma ruptura com a velha. E aqui o que ele quer dizer para nós é que não dá para viver com o rótulo de crente, com os hábitos do antigo homem e da antiga mulher. Tem que romper. E ele vai falar para a gente a partir do versículo 20. Vamos olhar. No versículo 20, ele vai dizer assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Lembra? Não vivam como os gentios. E por quê? Versículo 20. Porque não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quando a gente lê esse versículo 20, tem uma verdade sutil que pode passar desapercebida de você. Se a gente lê rápido, a gente nem percebe. Mas olha que curioso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ele não diz sobre Cristo, mas de Cristo. E há uma diferença grande, meu irmão, em aprender de Cristo e aprender sobre Cristo. E quando a gente lê esse texto no original, no grego, a expressão está assim, aprender Cristo. É assim que está escrito. Não foi isso que vocês aprenderam, Cristo. E por que o apóstolo Paulo está dizendo para nós essa informação tão sutil, mas tão importante? Porque aprender sobre alguém
é obter informações. Aprender sobre Cristo é conhecer informações sobre Ele, é conhecimento informativo. Refere-se a adquirir informações a respeito de uma pessoa, e isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode obter informações de Jesus, basta entrar numa biblioteca, basta pegar uma Bíblia e ler de forma informal sobre ela. Ele vai aprender sobre sua obra, sobre os seus ensinamentos. Aprender sobre alguém, sobre Cristo, é intelectual. É doutrinário, é teórico, pode ocorrer sem fé verdadeira, sem transformação espiritual. Você pode estudar 5 anos num seminário como eu estudei e terminar 5 anos sem conhecer a pessoa de Jesus de fato e só obter informações sobre Ele e nada daquele conhecimento te jogar de joelhos de verdade. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está dizendo para nós, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que não é informação, é relação. Aprender de Cristo, meu irmão, significa que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que Ele é o conteúdo daquilo que nós estamos aprendendo. Ele é o conteúdo e ao mesmo tempo Ele é o mestre que nos ensina. Nós estamos aos pés de Cristo aprendendo sobre quem Ele é. É aos pés de Jesus, do seu conhecimento, da sua vida, que nós estamos nos relacionando com Ele e aprendendo dEle. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando conosco implica em comunhão viva com Ele. É relacional. Agora, quando a gente olha para trás, o que Paulo estava dizendo? Vocês estão obscuros e com o coração endurecido, por quê? Porque vocês estão vivendo distantes dele. Não se relacionam com Ele, não andam com Ele. Mas agora vocês aprenderam de Cristo. Uma nova vida se relaciona com Ele. Ele é uma pessoa que anda com a gente, que tem comunhão viva conosco. É um aprendizado que ocorre dentro de um relacionamento com o próprio Cristo Jesus. A gente não está aqui sentado para obter informações sobre Jesus. Nós não estamos aqui sentados para obter informações sobre como se tornaremos melhores pessoas. Nós estamos aqui, irmãos, sentados, sendo formados por Ele, como Romanos, capítulo 8, versículo 29 diz, sendo conformados à imagem dEle, para sermos homens e mulheres mais parecidos com Jesus Cristo, porque nós nos relacionamos com Ele. A fé cristã não é sobre ideias, não é meramente sobre doutrinas, mas é sobre uma pessoa, é sobre Jesus Cristo de Nazaré, e como eu e você nos relacionamos com Ele. E aí o versículo continua, ou seja, a partir disso o apóstolo Paulo muda. Pessoal vivia distante de Deus, com a mente e o coração atrapalhado. Mas vocês não. Vocês se relacionaram com Ele. Vocês andam com Ele. E o que isso produz? Olha o que versículo 21 vai dizer para nós. Ele vai dizer que é possível, meu irmão, a gente saber muito sobre Cristo e nunca tê-lo aprendido de fato. Não importa quanto tempo a gente tenha de igreja, não importa quantos anos de crente você tenha, não importa se você serve a igreja, qual o seu cargo, não importa. O apóstolo Paulo vai dizer assim, de fato vocês ouviram falar dele e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A NVI disse assim, mas talvez em outras traduções você vai ver que tem um C na frente. E que bom que tem esse C. Porque no original, no grego, existe uma partícula ali, que é o ei. E esse ei significa exatamente isso. C de
fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Se você olhar a ARA, você que está com o aplicativo, você vai ver que a ARA tem essa informação. Se de fato vocês ouviram. Então veja, vocês aprenderam de Cristo. Então vocês não podem viver essa vida. Aí vem o versículo 21 e diz assim, opa, se de fato vocês ouviram falar dele. E se de fato então vocês nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que é possível saber muito sobre Cristo, mas nunca ter aprendido de Cristo de verdade. E por isso a gente ainda precisa ser alertado como ele alerta. Eu insisto no Senhor, não vivam mais como vocês viviam antigamente. Não vivam mais como os gentios. Hoje vocês são nova criatura. E o que essa nova criatura aprendeu? Ela aprendeu, olha o versículo 21. Nele vocês foram ensinados, aprenderam. E o que? De acordo com a verdade. Que verdade? A verdade que está em Jesus. E essa verdade diz para nós o seguinte, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Paulo vai usar uma analogia da roupa, e ele vai dizer assim, nessa compreensão sobre o evangelho, que vocês aprendem dele, vocês foram ensinados a despir-se, a arrancar essa roupa passada do velho homem, a retirá-la de vocês. E essa verdade é a ideia de que a conversão verdadeira, aqueles que aprenderam de Cristo, eles compreenderam que a nova vida em Cristo implica num rompimento com a antiga maneira de viver, meus irmãos. Despir-se do velho homem, arrancar as roupas antigas. Não existe a possibilidade de pôr vinho novo em odre velho. Lembra que dissemos na série passada? Não, acabou. Não tem como ser cristão com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com a antiga maneira de viver. Por isso eu insisto solenemente, não vivam mais como antigamente. Eu insisto, vocês aprenderam de Cristo quanto à antiga maneira de viver. Despir-se do velho homem. E por que eu devo me despir, Paulo? Por quê? Porque esse velho homem, ele vivia de maneira enganada. Olha o que ele diz, desejos enganosos. Essas inclinações do coração, elas eram falaciosas, eram mentirosas, elas promoviam na nossa mente e coração uma ideia de que se a gente fizer isso vai ser bom, se a gente continuar insistindo nessas conversinhas escondidas no WhatsApp, que a nossa esposa, o nosso marido não vê, então, nossa, a gente vai chegar lá, vai conseguir prazer, sucesso, satisfação, a gente é o cara. Mentira! Todos esses desejos são enganosos. Eles não passam de aparência, de uma fumaça, são mentira. E o que eles promovem, olha o que o apóstolo Paulo diz, eles são desejos enganosos que corrompem, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Agostinho usa uma ideia sobre o pecado, e ele fala o que o pecado faz em nós. Ele diz assim, olha, o pecado é uma parasita, e essa parasita, como a ferrugem, quando toca o ferro, ela corrói o ferro, e ela vai corrompendo o ferro. Não deixa de ser ferro, mas vai perdendo a beleza, vai ficando corrompido, corroído. É isso que os nossos desejos enganosos faz com a gente. Eles nos iludem e eles vão corrompendo. E o que corrompe? A beleza da criação,
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi isso que Deus disse na criação. Façamos o homem como nós somos, a nossa imagem. Mas vem o pecado e corrompe a beleza da criação de Deus. E vai nos deformando e nos fazendo outra criatura, mas distantes de Deus corrompido. Então o apóstolo Paulo, ele nos alerta: arranquem essas roupas velhas, despir-se desse velho homem, porque esse velho homem não é aquilo que vocês aprenderam de Cristo. Vocês aprenderam de Cristo o quê? Então no versículo 23 ele vai dizer para a gente: vocês aprenderam sobre uma renovação da mente. Olha aí, a serem renovados no modo de pensar. Foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Existem duas palavras para novo no grego. Uma delas está aqui no versículo 23. Renovar aqui significa uma jovialidade, significa revitalizar, significa você transformar a sua ideia, os seus pensamentos agora a partir da boa notícia do Evangelho. Não significa que eu deixei de ser um pecador, não significa que eu não tenho desejos pecaminosos, não significa que eu não tenho implicações com aquilo que eu estou lidando no meu coração, que é inclinado ao mal, mas significa que antes, sem Deus, alienado dele, eu era escravo do meu pecado, mas agora com Deus nessa nova vida, eu tenho a minha mente renovada pelo Espírito Santo, e ela me faz entender que em Cristo, Ele me deu uma nova vida, e Ele me chamou para ser santo e irrepreensível em sua presença. Antes eu estava morto, eu estava vivendo uma vida em transgressão e pecado, mas agora eu tenho nova vida em Cristo Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu não preciso dessas coisas, porque tudo aquilo que eu preciso, apesar da minha inclinação, eu já tenho em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, o que ele está dizendo para nós no versículo 23? A renovação não é apenas intelectual, ela é espiritual. Ela é produzida na nossa vida por obra do Espírito Santo, que naqueles que aprenderam de Cristo, que reforma nossos pensamentos, nossos desejos e julgamentos. É uma transformação interior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós ainda lutamos com os nossos pecados, mas nós não nos entregamos com avidez aos nossos pecados, porque nós amamos o nosso Senhor e nós queremos agradá-lo, apesar dos nossos desejos e concupiscências. E aí vem o versículo 24. Mente renovada, não mais obscurecida, dá lugar a um coração não de pedra, mas um coração de carne, que ama o seu Senhor. E aí olha o versículo 24. Então, com a mente renovada no modo de pensar, ele nos chama a revestir-se do novo homem. E aqui o novo não é igual ao do 23, que é revitalização. O novo aqui é novo mesmo. É nova criatura, é outra coisa. Esquece o passado, agora você está sendo chamado a partir da revitalização do Espírito na sua vida, da forma de pensar, a viver uma novidade de vida, a ser uma nova criatura. E então ele diz, revistam-se. Vocês tiram a roupa do velho homem e ficam nus? Não, vistam a roupa do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha que curioso, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, esse novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus. O pecado, ele, com seus desejos mentirosos, corrompe a criação de Deus. A nova relação com Deus nos traz de volta para o propósito eterno de Deus, a boa criação. Ele, o novo homem, ele volta para o plano original.
criado para ser semelhante a Deus. E quais são os frutos desse novo homem? Os frutos do antigo homem é depravação, é avidez pelas coisas impuras. Os frutos do novo homem, justiça e santidade. É isso. Justiça e santidade que provém da onde? Da verdade. Essa verdade que é o próprio Cristo Jesus. Aprendemos de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos transforma e nos molda como Ele é. Se o velho homem revela a miséria da alma, irmãos, a alma humana devastada sem Deus, o novo homem revela a obra da graça de Deus em ação. E é essa nova identidade agora que se expressa na minha vida e na sua vida de forma visível. Paulo não estava falando de atitudes, ele estava falando de algo mais profundo, uma condição humana. Mas agora, a partir dos versículos 25, ele vai falar que esse novo modo de viver, essa nova criatura, ela muda a nossa ética cristã, muda como a gente vive na prática. Ou seja, não era atitudes, era uma condição humana que rompe com o velho para viver o novo. Mas esse novo traz mudanças significativas para a nossa ética cristã diária, no nosso cotidiano. E olha só que interessante o que ele diz. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu pensei, quantos de nós já percebemos que, mesmo depois de ouvir o Evangelho e viver anos na vida cristã, a gente ainda carrega traços do velho homem na gente, não é verdade, irmãos? A gente ainda tem lá aquele velho homem no chaveirinho, guardadinho aqui, né? A gente até às vezes fala assim, olha, eu sou crente, mas o meu braço não é? A gente, né? Tem aquele, talvez os risos são de identificação aqui, né? A gente tem disso, né? A gente ainda carrega traços do velho homem em nosso modo de agir, de reagir, de falar, de desejar, de pensar. Ele está lá guardadinho. O chamado de hoje é claro, é hora de nos despir do velho e nos revestir do novo. Agora Paulo vai mostrar esse estilo então na prática. Como é que o Evangelho transforma a nossa ética na prática? Numa nova ética relacional a partir dos valores do reino de Deus. Olha o versículo 25. Ele vai dizer assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade para o seu próximo. Ele vai dizer exemplos práticos. Se você mentia, não minta mais. Porque mentir destrói relações. Mentira destrói comunhão. E aí o apóstolo Paulo não faz isso só para as pessoas de modo geral. Ele traz isso para o âmbito da igreja. Olha só, se você mentia, não minta mais. Fale a verdade ao seu próximo. E aí olha, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não há espaço para mentira no meio do povo de Deus, meus irmãos. As palavras do crente são sim, sim e não, não. Não tem como negociar a verdade. A verdade deve reger nossas relações, sobretudo dentro da comunidade, pois somos membros do corpo. Olha o versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, a gente precisa entender que há um espaço para ira justa. No sermão passado, a gente mesmo viu que o próprio Jesus irou-se. Ele se irou contra os fariseus e herodianos. Essa ira justa é aquela que se indigna contra o mal. Ou seja, Paulo está advertindo a gente dizendo assim, você não pode pegar a ira justa e fazer dela uma razão para o seu pecado. Então ele diz o seguinte, quando vocês ficarem irados, uma ira justa, não transformem essa ira justa em pecado, não pequem. Ou seja, não transformem a ira de vocês em rancor, em desejo de vingança. A ética cristã deve pautar a vida de vocês,
Porque se vocês derem lugar ao pecado, transformando a ira em pecado, olha o que ele diz, versículo 27. Vocês vão dar lugar ao diabo. É isso. Quando a ira de vocês justa, ela se transforma em pecado, você está dando lugar ao diabo, meu irmão. Crente dá lugar ao diabo. E ele faz isso quando ele não obedece ao evangelho, quando ele não olha para a palavra de Deus. E ele anda segundo as molduras do seu coração. Por isso eu insisto, não vivam mais como os gentios, mas aprendam de Cristo. Porque isso é romper com o velho homem e agora viver como uma nova criatura. E aí no versículo 28 ele diz, aquele que roubava, você furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, é óbvio, viu, né? Não para de roubar, cara pálida, né? Vai ficar furtando dos outros, pegando aí o que não é seu. Mas com a lógica do reino, ela é mais profunda. Porque quem rouba, furta, em tese está furtando e roubando para si. Mas vem a lógica do reino e ela amplia essa realidade. Ela vai dizer assim, olha, essa mudança não é prática apenas do ponto de vista da justiça. O ex-ladrão agora deve trabalhar não apenas para si, para obter sustento para si, parar de roubar para poder trabalhar e pagar suas próprias contas, mas para poder repartir com os outros. Olha aqui o versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalha e faça disso algo útil com as mãos. E para quê? Para que agora ele tenha renda para cuidar de si próprio? Também, mas para que ele tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, meu irmão, a ética do reino é generosa e o trabalho redimido visa também suprir o outro. Santidade, não furte, não roube, anda de mão dado com solidariedade. Caminham juntas. Essa é a ética da nova vida em Cristo Jesus. E no versículo 29, ele vai falar o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. E aqui, irmãos, é interessante, porque torpe, no grego, quer dizer podridão aqui. A ideia de torpe é apodrecido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo para nós, nenhuma palavra podre saia da tua boca. Nenhuma palavra apodrecida saia da tua boca. E por quê? Será que da nossa boca saem palavras apodrecidas? A gente diz para o nosso filho, né? Não seja burro. Você é burro, menino. Você é burro, menina. A gente fala com a nossa esposa como se ela fosse qualquer pessoa. A gente fala com o nosso marido como se ele fosse qualquer pessoa. A gente trata as pessoas na rua como se elas fossem qualquer coisa e nós fôssemos os popstar. A gente usa a nossa boca para falar palavras torpes, apodrecidas. Mas isso, irmão, não acontecia quando você era o velho homem. Agora você é nova criatura em Deus. E de Cristo você aprendeu a despir-se do velho homem. E o novo homem, da sua boca sai apenas palavras que são úteis para a edificação do outro. Se não for para edificar, cale-se. Se não for para promover a comunhão, cale-se. Se não for para promover a edificação da sua família, controle a sua ira. Porque a sua boca é uma boca que precisa sair palavras oportunas e carreguem graça, amor e misericórdia. A boca é um instrumento do reino. Ela não pode ser usada para destruição ou para futilidades podres. E se eu não faço isso, Jefferson? Olha o versículo 30. Se eu agora, em Cristo, desejo continuar vivendo como um velho homem, o apóstolo Paulo diz que a consequência disso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A gente fala sobre o Espírito Santo apenas como se ele fosse, é a terceira pessoa da Trindade. E a gente se esquece o que significa isso. Ele é Deus.
E quando a gente decide viver uma vida distante de Deus, a gente o entristece, porque Ele não é uma coisa, Ele não é uma ideia, Ele é uma pessoa. O próprio Cristo veio dos céus, apesar de nós, para morrer em uma cruz, para que eu e você não vivêssemos mais essa vida ávida por pecados, por depravações, e não nos deixou só. Ele deixou o seu Espírito, porque sabia que o nosso coração ainda é inclinado pelo pecado, mas o seu Espírito trabalha nos nossos corações, nos moldando diariamente, a fim de formar a imagem de Jesus nas nossas vidas. E quando eu e você não vivemos uma vida de acordo com os padrões de Deus, nós entristecemos o Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E quem é esse Espírito Santo? Aquele que está trabalhando, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aquele que está trabalhando na sua vida para que até o dia que Jesus voltar, você possa estar preparado para desfrutar da eternidade com Ele. Nos versículos finais, então, ele vai dar as últimas ordens. Livrem-se, então, da amargura, livrem-se da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. E quando vocês fizerem isso, deem lugar para o quê? Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A lógica do reino não termina em mim e em você, na moldura que eu e você vivemos de acordo com as nossas vontades. A lógica do reino é uma nova vida, cuja moldura é a pessoa de Cristo Jesus. Como Deus os perdoou em Cristo. Ele é o padrão da nova vida que a gente vive. Se você deseja viver isso, ou se você está aqui, mas vivendo como antes, eu te convido a orar nessa noite. Porque o Evangelho nos chama não para verdades líquidas, não para moralidades negociáveis, não para discursos moldados pela aceitação. O Evangelho nos chama para nadar na contramão do mundo, não como rebeldes por orgulho, mas como santos por vocação. Ser insubmisso aqui, meu irmão, é sinônimo de fidelidade a Deus, aonde eu e você estivermos. É tocar o mundo, mas não para se amoldar a ele, mas para transformá-lo a partir dos valores do Evangelho. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por tua palavra, Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos faz hoje desfrutar de uma nova vida real e significativa na tua presença. Despindo-se do velho homem, abandonando a velha forma de viver e entendendo que o cristianismo não é sobre uma mera atitude comportamental, mas é um convite para uma mudança da nossa condição do coração. É literalmente despir-se de quem éramos para vestirmos a roupa do novo homem que em Cristo Jesus, nos méritos da cruz, eu e meus irmãos podemos desfrutar. Vivermos uma nova vida que te glorifica e te honra. É assim que oramos, em nome de Jesus.